Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso terceiro assunto do nosso curso, corrente elétrica. Nas aulas anteriores, abordamos a eletricidade em nosso dia a dia, se manifestando de maneira natural, sem a interferência de nenhuma tecnologia. Eram coisas que poderiam ocorrer sem a participação, sem a interferência humana. Agora vamos discutir o funcionamento de diversos equipamentos elétricos em nosso cotidiano, ou seja, vamos discutir a eletricidade aplicada à tecnologia que nos envolve. Para isso, daremos o nosso primeiro passo. Vamos discutir o conceito corrente elétrica. O que acontece com as partículas elétricas ao ligarmos os aparelhos? Nós vimos que os fenômenos elétricos estão associados à propriedade de carga elétrica presente nas partículas constituintes da matéria, os elétrons e os prótons. Você se lembra? Então, quando ligamos um aparelho elétrico a uma tomada, o que acontece com essas partículas? Como exemplo, vamos analisar o que ocorre quando ligamos uma lâmpada a uma tomada, ou pilha, ou bateria. Uma lâmpada elétrica incandescente é formada por um filamento feito de material condutor. Conectando-se a lâmpada a uma pilha, observa-se o aquecimento desse material e a produção de luz, não é mesmo? Para entendermos esse fato, analisaremos microscopicamente o filamento da lâmpada. Então aqui você tem a lâmpada, vamos analisar o que acontece aqui nesse filamentozinho da lâmpada, ok? Aqui uma visão ampliada, bastante ampliada da matéria. Nós temos a estrutura atômica representada por essas bolinhas aqui maiores, e essas bolinhas pequenininhas com essas setinhas aqui, são os elétrons livres. O filamento da lâmpada é um meio condutor, portanto é composto de uma estrutura atômica formada basicamente de elétrons, prótons e nêutrons, e de uma grande quantidade de elétrons livres que são compartilhados a todo instante entre os diversos átomos da estrutura. Então, esses são os elétrons livres que ficam pulando de um átomo para outro. Na situação em que a lâmpada está desconectada da tomada, esses elétrons livres se movimentam de forma aleatória, em sentidos diversos, conforme mostra o esquema. Então, como eu falei, esses elétrons livres, eles ficam pulando de um átomo para outro de maneira caótica, de maneira aleatória. Essa é a situação que a gente vivenciaria dentro dessa estrutura atômica desse filamento quando a lâmpada está desligada. Então, quando a lâmpada está desligada, os elétrons livres do filamento se movimentam de maneira caótica. Vamos ligar agora a lâmpada na tomada, ou uma bateria ou pilha. A tomada residencial ou as pilhas e as baterias são aparelhos denominados de geradores elétricos. Esses aparelhos possuem duas propriedades: campo elétrico, que se traduz como sendo a capacidade do gerador de produzir em uma carga elétrica uma força elétrica, e voltagem, tensão elétrica ou diferença de potencial, que seria o potencial, a capacidade de gerar em uma carga elétrica uma diferença em sua energia elétrica após a realização de trabalho. Então, essa tomada tem uma capacidade, pessoal, traduzindo esse termo todo técnico aqui, essa tomada ou a pilha tem uma capacidade de fornecer aos elétrons livres dessa estrutura energia por meio da ação de uma força. Então, a tomada ela vai gerar uma força nesses elétrons livres, dando aos elétrons livres energia para que eles possam fluir. Então, vamos ler aqui de novo com calma. Quando a lâmpada é conectada na tomada residencial ou bateria, a voltagem elétrica fornece energia para os elétrons livres do filamento e da fiação, produzindo um fluxo de carga que denominaremos de corrente elétrica. Então, deixa eu explicar com calma. Essa tomada ela tem uma voltagem.
Na sua casa, essa voltagem é traduzida pelo número 220 volts, não é? Uma pilha tem uma voltagem mais ou menos de 1,5 volts. Bateria de carro tem uma voltagem de 12 volts. Você já deve ter ouvido falar nesses números aí, nessa unidade volts. O que significam esses números? Bom, 220 volts significa que essa tomada tem uma capacidade de fornecer 220 joules de energia para cada quantidade de 1 coulomb de carga aqui, ó. Para cada quantidade de carga desses elétrons livres. O que importa é que essa energia que a tomada fornece a esses elétrons livres da estrutura faz com que esses elétrons livres ordenem o seu movimento. Eles saem daquele movimento desordenado, desse movimento desordenado aqui, para esse movimento ordenado, organizado. Por que os elétrons vão se mover assim? Porque ganham energia da tomada, da pilha. Então, esse movimento ordenado de elétrons livres, porque ganhou energia de uma fonte, nós vamos chamar de corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? É o fluxo ordenado de cargas elétricas livres, elétrons livres em condutores metálicos, mas podem ser íons também, livres no caso do meio ser um gás ou líquido, provocado pela ação de uma voltagem ou tensão elétrica. Tecnicamente também a gente chama essa voltagem de DDP. Então, quando você liga um aparelho na tomada, né, o que acontece? Os elétrons livres do meio interno, dos condutores internos, passam a se mover de maneira ordenada, formando uma corrente elétrica. A passagem da corrente elétrica por um condutor pode provocar diferentes efeitos, que variam de acordo com a natureza do condutor e a intensidade da corrente elétrica que o percorre. Os principais efeitos são térmico, químico, magnético e fisiológico. Vamos discutir alguns desses aqui. O efeito térmico. A fonte de tensão, a pilha, a bateria, fornece energia para os elétrons livres, formando a corrente elétrica. Esses elétrons livres, ao fluírem, colidem com a estrutura atômica do condutor, transferindo essa energia na forma de aumento na vibração dessa estrutura. Esse aumento na vibração da estrutura atômica se traduz em um aumento de temperatura do meio. Essa transferência de energia é também chamado de efeito Joule. Esse efeito Joule é observado nos aquecedores em geral, como os chuveiros. Então, por que o chuveiro da sua casa aquece a água? O chuveiro ele tem uma molinha lá dentro, né? É como se fosse o filamento daquela lâmpada que nós vimos aqui, né? É como se fosse o filamento dessa lâmpada aqui. Quando você liga o chuveiro na tomada, os elétrons livres daquela molinha, né, passam a fluir, formando a corrente elétrica. Só que quando esses elétrons fluem de uma ponta a outra, eles colidem com esses átomos aqui, ó, transferindo energia para a estrutura atômica, gerando aquecimento do meio. Então, aquela molinha lá dentro do chuveiro, que a gente chama de resistência elétrica, esquenta por causa da colisão dos elétrons livres com a estrutura atômica, quando nós temos a corrente elétrica. Então, é por isso que os materiais aquecem quando tem corrente. Segundo efeito, efeito magnético. Quando você tem uma corrente elétrica em um condutor, esse condutor passa a manifestar a propriedade de um ímã. Ele vira um eletroímã. Efeito fisiológico. O efeito fisiológico acontece quando há passagem de corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos, seres humanos, animais, de um modo geral. Ele atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares, configurando aquilo que conhecemos como choque elétrico. A condição básica
para que aconteça um choque elétrico é provocar uma diferença de potencial, ou seja, quando a gente está numa voltagem, numa tensão, conectado a um gerador, forma corrente em nosso corpo e essa corrente no nosso corpo produz o choque elétrico. É isso então, pessoal.